Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança 24 ataques aéreos, 642 ataques com drones, 5 ataques com sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 216 ataques de artilharia ao longo das últimas 24 horas, só sobre Zaporizhia, a Ucrânia responde atingindo infraestruturas de gás na Crimeia e uma refinaria em território siberiano, ao mesmo tempo em que o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã coloca em xeque o memorando de Trump e as negociações diplomáticas de J.D. Vance, Isso pelo fato de que o desrespeito ao cessar-fogo no Líbano e as ameaças de novas operações retaliatórias por parte da Guarda Revolucionária acabam aprofundando o impasse regional e a crise de credibilidade das potências ocidentais. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal já faz parte dessa comunidade. Já deu o like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começando pela Ucrânia, e ao longo do período entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, a Rússia lançou 99 drones de longo alcance. Agora, as autoridades de Kiev disseram que conseguiram interceptar um total de 92 desses drones lançados. Bom, gente, mas segundo as autoridades ucranianas, quando consideramos as últimas 24 horas, os ataques russos contra a Ucrânia resultaram na morte de 3 pessoas e no ferimento de outras 45. Na cidade de Kharkiv, 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas devido aos ataques russos que, segundo as autoridades locais, fizeram uso de drones e bombas planadoras que atingiram diversos prédios durante a madrugada de hoje. Agora, na região de Zaporizhia, o governador Ivan Fedorov disse que os russos lançaram 24 ataques aéreos, 642 ataques com drones, 5 ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e 216 ataques de artilharia ao longo das últimas 24 horas. E como temos visto, essa região tem sido uma das mais atingidas pelos ataques russos. Meus amigos, mas do outro lado da força, os ucranianos atingiram compressores de gás na Crimeia e uma refinaria de petróleo na cidade siberiana de Tyumen. O comandante ucraniano, Robert Brovd, que é conhecido como Madyar, escreveu no Telegram que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia lançaram uma onda de drones contra os russos e atingiram 4 compressores de gás na Crimeia, uma ponte sobre o Estreito de Renichesk, que liga a Crimeia ao Oblast de Kherson, e também contra outras 3 instalações militares russas. Ele falou que os ataques começaram ontem à noite e, logo em seguida, ele começou a publicar imagens de drones ucranianos atingindo a instalação subterrânea de armazenamento de gás de Ipiv, que fica ali no oeste da Crimeia. Também foi visto fumaça saindo da usina termoelétrica de Tavirishka, na cidade de Simferopol. Agora, a cerca de 2.000 quilômetros da Crimeia, segundo escreveu Serhiy Stirnenko, assessor do ministro da Defesa da Ucrânia nas redes sociais, drones ucranianos também atacaram a refinaria de petróleo Tyumen, que processa de 6,5 a 9 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano. As autoridades russas afirmaram que o ataque à refinaria foi repelido pelas unidades de defesa aérea. O governador regional, Alexandre Mor, disse que as equipes de emergência estavam trabalhando nos locais onde caíram destroços de drones e que os funcionários da refinaria haviam sido evacuados. Mor também disse que as instalações não foram danificadas no ataque. Bom, meus amigos, mudando de assunto, o tal memorando de intenções assinado por Trump, com grande pompa no histórico e simbólico Palácio de Versalhes, não parece que trouxe tanta estabilidade assim, As negociações que deveriam começar logo em seguida, até agora não passam de promessas e adiamentos. Segundo J.D. Vance, que é o vice de Trump, ele espera ir em breve à Suíça para conversas com o Irã. Isso mesmo depois de a Guarda Revolucionária Islâmica de Teherã ter declarado novamente o fechamento do Estreito de Hormuz, alegando violações do cessar-fogo por Estados Unidos e por Israel. Claro que a medida tomada pelos iranianos acaba aumentando a tensão antes das negociações, Os dois lados tentam avançar com o acordo provisório que foi assinado na quarta-feira por Trump e por Pezeshkian. E a Guarda Revolucionária alertou os navios para que não se aproximassem do canal de Hormuz. A justificativa iraniana é de que houve crimes de Israel no Líbano e que os Estados Unidos não cumpriram seu compromisso em garantir o cessar-fogo. Eles afirmaram que a segurança das embarcações estaria em risco caso se aproximassem do estreito. No comunicado iraniano, o fechamento do Estreito de Hormuz seria o primeiro passo em resposta à quebra da promessa feita pelo inimigo e alertaram que novas medidas seriam tomadas para forçar o inimigo a cumprir suas obrigações.
Eles ainda enfatizaram, gente, que o MOU, que é o Memorando de Entendimento, assinado digitalmente e remotamente pelos presidentes do Irã e dos Estados Unidos na quinta-feira, menciona especificamente o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano, com os dois lados se comprometendo a que ninguém iniciaria qualquer guerra ou operação militar um contra o outro, e garantindo a integridade territorial e a soberania do Líbano. Bom, mas apesar disso, Vance disse que os preparativos para as negociações com o Irã estão indo bem. Pouco antes, a Fox News exibiu uma entrevista com ele dizendo que ele está confiante de que o cessar-fogo acordado no acordo de 14 pontos entre Washington e Teherã seria mantido. Não sei porquê, mas eu lembrei dos 14 pontos de Wilson, lá no final da Primeira Guerra Mundial, que teve o principal acordo de paz com a Alemanha, também assinado no Palácio de Versalhes, Bom, mas voltando para o nosso assunto, a promessa de Vance foi meio que vaga, Veja só o que ele disse, abre aspas. Prevejo que participarei em algum momento nos próximos 2 dias, mas você sabe que é sempre uma questão delicada de coordenação e protocolos diplomáticos. Fecha aspas. Ele acrescentou que os negociadores americanos Kushner e Witkoff estiveram na Suíça por algumas horas tratando de alguns dos elementos técnicos dessa negociação. Há quem leia que eles foram, mas ficaram frustrados com o fechamento de Hormuz. Será que o Irã lançou a velha tática da cadeira vazia? E aí ele disse, abre aspas, pelo que entendi, conversando com Kushner e Witkoff essa manhã, as coisas estão indo bem, fecha aspas. Bom, gente, o Ministério das Relações Exteriores do Irã informou que seus negociadores partiriam para a Suíça ainda hoje. No entanto, uma das condições para o início de 60 dias de negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear de Teherã e outras questões é exatamente a cessação dos combates no Líbano. Mas, apesar das promessas e dos anúncios, a Defesa Civil libanesa afirmou que 16 pessoas foram mortas em ataques de Israel no Líbano só hoje, poucas horas depois da entrada em vigor daquele cessar-fogo que nós chegamos a comentar sobre ele aqui no vídeo de ontem, Mas agora fica a pergunta, quem desrespeitou o cessar-fogo? Bom, Israel disse que está respondendo a ataques do Hezbollah, enquanto o grupo afirma que não vai permitir avanços de Israel dentro do território soberano do Líbano. O impasse é que Israel insiste em manter suas forças no território libanês que ocupa. Um funcionário americano havia dito que o cessar-fogo entrou em vigor às 16 horas de sexta-feira, e fontes de Israel e do Hezbollah chegaram a confirmar o acordo. A agência de notícias estatal libanesa NNA informou que aviões de guerra e drones de Israel atacaram locais no sul do Líbano e no Vale de Bekaa hoje, e que 16 pessoas foram mortas nos ataques. Agora, um oficial militar de Israel disse que o Hezbollah disparou mais de 50 projéteis contra forças de Israel no sul do Líbano durante a noite, e que Israel respondeu atacando alvos que descreveu como pertencentes ao grupo. Um comunicado militar declarou que Israel está comprometido com o cessar-fogo e que vai continuar a agir contra qualquer ameaça a Israel ou às suas forças. Agora, do outro lado, o Hezbollah falou que seus combatentes confrontaram forças de Israel que tentavam se infiltrar na região montanhosa de Ali al-Tasher, no sul do Líbano, durante a noite, e que eles infligiram baixas a essas forças. Bom, gente, vocês perceberam o nível do impasse, E nós já percebemos, que nem o Hezbollah, nem o governo atual de Netanyahu tem interesse no acordo de paz de Trump, Enquanto isso, o Irã arrasta Trump para dentro do lamaçal em que ele mesmo, com seus próprios pés, fez questão de entrar. Bom, um dos ataques de Israel mais mortais de sábado atingiu um prédio residencial de 3 andares na cidade de Barish, no distrito de Tiro, matando um pai, uma mãe e seus 2 filhos. O exército libanês afirmou que um ataque de Israel também matou um soldado na estrada de Kfar Rumana Battier. A porta-voz militar de Israel em árabe afirmou que a calma e a estabilidade poderiam ser alcançados se o Hezbollah cessasse o que ela descreveu como atividades hostis e violações de acordos. Ela falou que a presença de Israel no Líbano tinha como objetivo eliminar ameaças e não prejudicar civis libaneses. Bom, gente, enquanto o impasse continua, o Ministério da Saúde do Líbano afirma que 3.912 pessoas foram mortas em ataques de Israel desde 2 de março, incluindo médicos, mulheres e crianças. Já Israel diz que pelo menos 32 soldados de Israel e 4 civis foram mortos nesse mesmo conflito com o Hezbollah. Bom, mas o que o Irã diz disso tudo, hein? Bom, dando voz também ao outro lado da força, o comandante-chefe da Força Quds do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, que é o general de brigada Ismail Qaani,
alertou Israel que Gaza é capaz de lançar grandes operações retaliatórias. Em uma postagem que ele fez ontem no X, Catani se referiu às capacidades de campo do movimento de resistência libanês, dizendo, abre aspas, quando dissemos que o Hezbollah tem Mijad, que são drones, né? Vocês não prestaram atenção e foram pegos. Quem responderá pelas 100 baixas? Gaza também tem uma enxurrada. Se você agir conforme a vontade dos seus políticos, será pego nessa enxurrada. Cuidado. Fecha aspas. Bom, isso aconteceu pouco depois que o vice-ministro das Relações Exteriores, Saed Khatibzadeh, disse que o Irã está, abre aspas, trabalhando para alcançar a paz em todas as frentes, incluindo Gaza, e incluímos o Líbano no memorando por causa de sua ligação direta com a guerra. Fecha aspas. Agora, sobre a indignação seletiva, Ismail Bagaei, em uma postagem no X, disse que a hipocrisia há muito tempo é uma característica que define a cultura política francesa. E aí ele citou a obra Tartufo, do dramaturgo francês Molière, de 1664, e sua crítica à insinceridade. Ele disse que a França permanece em silêncio enquanto cidades iranianas foram alvo de ataques e civis inocentes foram mortos em Minab, Teherã, Lamerde, Isfahan e outras áreas. Segundo Bagaei, esse silêncio equivaleria à cumplicidade com os agressores. E ainda disse que a preocupação atual do ministro francês com os direitos dos iranianos reflete uma moralidade seletiva movida por interesses políticos. E concluiu dizendo que tamanha hipocrisia e duplicidade de pesos e medidas são surpreendentes. Ou seja, gente, ele está cobrando coerência nas críticas, né? Por exemplo, se a Rússia invade um país soberano como a Ucrânia, os europeus chamam de agressão e passam a armar o agredido e condenar o agressor. No entanto, se os Estados Unidos invadem um país soberano como o Irã, os europeus criticam e sancionam o agredido e cooperam com o agressor. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.